crepúsculo no Brasil, boa noite em Portugal. Bem-vindos ao Ainda Somos Muito Novos para Escrever Estes Poemas, programa 1. A ideia deste espaço é apresentar poetas deste tempo através da sua melhor voz, que é a voz poética. Eu acredito que nós escrevemos não porque tenhamos alcançado alguma coisa, antes escrevemos aquilo que precisamos alcançar. A poesia, ela está sempre na frente do poeta, muitas vezes na frente do próprio tempo do poeta. Então, vamos escutá-la, a poesia feita agora. Em cada programa, às quartas-feiras, terei 2 convidados, 3 temas para nos guiar nas rodadas deste sarau virtual, enquanto o sol se põe, enquanto a lua se levanta. Hoje comigo estão Laís Araruna de Aquino, poeta pernambucana de Recife, morando atualmente na Califórnia, quase de regresso ao Hemisfério Sul, e Leonardo Marona, poeta gaúcho, que eu jurava carioca, de Porto Alegre, vivendo no Rio de Janeiro. Eu sou Cali Boreas, portuguesa, brasileira, um exílio andarilho, atualmente presente em Copacabana, no Rio. Olá, poetas. O nosso primeiro tema de hoje é tempo. E já que hoje é o primeiro programa, eu vou iniciar dizendo o poema que dá nome a este programa, que é também o poema que abre este meu livro, que é o meu segundo livro, Tesserato, publicado pela Causa e Letras. Ainda sou muito nova para escrever este poema. Percebo que a melancolia é um excesso de espaço, de tempo. Percebo que sou dos cavalos que precisam não do toque do chicote ou mesmo do sangue a rachar os ossos, mas do próprio desaparecimento para iniciar o trote. Percebo e procuro seguir o conselho de Ferlinghetti, ouvir meu próprio respirar e de ouvido no chão o girar da terra. Depois, desaparafusar as portas, mas não jogar fora os parafusos. Que eu ouça bem isto. Não jogar fora os parafusos. Não destruir o mundo se não tiver algo melhor para colocar no lugar dele. É que por enquanto não tenho mesmo nada melhor em mente. Estou aqui. Onde mesmo? Com um saquinho de parafusos pendurado ao pescoço. E é pesado. Mais uma vez, o dedo suspenso a 1 milímetro do botão da bomba e não estou conseguindo interpretar os sinais. Sou ainda muito nova para escrever este poema, mas já sei que o canto dos pássaros é de desespero. Também já percebi que saber não chegar é tão bonito quanto chegar. De boniteza estamos bem, lá isso estamos. De boniteza is the new felicidade. A cidade anda medindo meus passos, de lupas nas pontas dos tentáculos, de cima, de baixo, dos lados e na diagonal. Sobretudo na diagonal. A luz mesmo a raspar, mas sem aderir à minha pele, que é real. Que é real. Ter medo é ainda desconhecer. Corrijo. Ter medo é ainda precisar conhecer. Eu não estou conseguindo interpretar os sinais. Corrijo. Talvez não existam mesmo papéis dobradinhos atirados do além. É só isto. Enquanto uso palavras, as palavras usam-me. Enquanto pergunto à montanha, a montanha pergunta-me. Enquanto continuo aqui, o aqui continua-me. Ah, ouve bem isto. Ver tudo bonito é ter descoberto a beleza das coisas feias. Mas hoje eu estou cansada.
Então, dou o sorriso dos miseráveis e canto como quem desiste secretamente. Não nos iludamos, meus vizinhos. Acabaremos sempre um pouco antes do fim. Serei sempre muito nova para escrever este poema. Bravo! Bravo. Vamos seguindo, vamos ler direto. Bom, eu escolhi alguns poemas aqui e eu queria abrir com um poema que não é meu, mas que eu amo e que eu li recentemente. E é muito sobre o tempo. Chama-se O Homem Não Tem Tempo. O homem não tem tempo para tudo na vida. Ele não tem uma época para cada um de seus desejos. O Eclesiastes não está certo. O homem precisa odiar e amar ao mesmo tempo, com os mesmos olhos chorar e com os mesmos olhos rir, com a mesma mão atirar pedras e com a mesma mão acolhê-las, fazer amor na guerra e guerra no amor. Odiar e perdoar, lembrar e esquecer, organizar e confundir, comer e digerir, o que a história faz ao longo de muitos e muitos anos. O homem na vida não tem tempo. Quando ele perde, ele procura. Quando ele acha, ele esquece. Quando ele esquece, ele ama. E quando ele ama, começa a esquecer. A alma dele é preparada, é bastante profissional. Somente o corpo é sempre amador. Tenta e erra, não aprende, confunde-se bêbado, cego nos prazeres e nas dores. A morte dos figos é no outono, encarquilhados, cheios de si e doces, as folhas secam sobre a terra. Os galhos nus já apontam o lugar onde há tempo para tudo. Esse é do Yehuda Amichai. Caramba, fenomenal. Vamos lá. Eu vou ler o meu poema Juventude, desse livrinho aqui que eu escrevi. Juventude. Teus amigos, alguns, mudaram de cidade. Os teus irmãos já não moram com teus pais. Foram para o norte, o sudeste, para as Índias, talvez. Mas tu, fiel, ficaste com o teu cachorro. Tens tempo para o trabalho, para a tardinha, a janela, olhar detidamente as gentes que passam, para a poesia, os livros que nunca leste. Não precisas da economia do verbo. Sempre podes falar sobre o tempo, como são úmidos e quentes os dias do ano. Ou sobre o maldito governo deste país miserável com alguém no elevador. Nas filas do mercado, vai tudo muito caro. E quando o dia for muito belo para as conversas pequenas e fáceis, restam-te os solilóquios ou os sonhos da espera. Ainda tens muitos anos à frente e a esperança é sempre prudente. Te acompanha, ó jovem. Podes, por um minuto, em tudo acreditar, para desacreditar logo depois. Frustração após frustração, teus olhos têm um brilho inextinguível. Tudo está bem, mesmo as coisas fora de lugar. És jovem, podes o recurso extremo. Dorme mais um pouco. Tempografia. Comigo de costas ao olhar a fotografia que prendi. Esse é o título. Tempografia, comigo de costas ao olhar a fotografia que prendi. Na parede última da 11ª casa estrangeira, uma janela transespacial para a vista do quarto dos meus avós. Num tropeço do Atlântico, escorrego assim para os lados da lesíria do Tejo, mais para dentro e mais para dentro, ali onde termina o campo e principiam as tintas cítricas dos crepúsculos, e as estações frutadas e a promessa do sumo quente das oliveiras, de onde, tão de repente, se contempla a abundância do que precede tudo. Dessa janela, ela amanhecia antes do mundo inteiro, e ela é que ligava a brisa, os pólens e a cor rosa chá da manhã, enquanto ele
de radinho baixo, muito ao pé do ouvido, nem acordava, porque nunca dormia. Desanoitecia. E o que sinto aqui, parada a esta janela, não é a arrebentação da saudade, e sim a breve metálica sensação de um eu futuro a olhar-me enquadrada aqui, olhando o quadro. Mas o que sinto aqui parada a esta janela não é tanto a fantástica projeção de um eu futuro a olhar para mim agora, e sim a longa consciência de um eu passado a olhar pela janela real e sabendo que um dia aquela casa toda, mesmo primeira, seria estrangeira, e aquela vida toda, mesmo infinita, seria enquadrada. E aí tem a fotinha que realmente existe. Vou ler um da Laís, chamado Ode Amanhã. Amanhã levanta do horizonte, tenho vontade de escrever e a cabeça não dói. Está nublado e chove um pouco, como se Deus molhasse as pontas secas do coração entrincheirado da véspera. Ontem, quando olhei o céu estrelado, só pude ver o vazio na cavidade do meu peito. Mas amanhã veio como uma certeza e uma novidade. Agora a água cessou, um hino se inicia, os pássaros dão glória e se lançam no azul. Deus abre e fecha a sua obra, ou são os homens que esquecem a criação? Ao poeta cabe apanhar a luz do ser e dar-lhe o cristal do nome, onde a imagem fulgura e deixa-se permanecer como um estremecimento. Compete atentar para a anunciação, os raios do sol quebrando numa geometria concreta sobre a folhagem, e deixar que a nossa alma se encha de alegria ao crepúsculo, ao refluxo das águas ou à chegada do sono após a exaustão. Às vezes, lembramos nossos corpos imperfeitos e sentimos exalar a tristeza da finitude, mas damos graças, ou deveríamos dar, por ter acontecido de estarmos aqui como um lampejo entre os dias e a noite, entre um afeto e uma cicatriz, entre Sêneca e Walser, as flores do campo e o estio, sendo por tudo tocados nesta alternância e a tudo tocando. Aconteceu de estarmos aqui, neste instante fecundo, salvo para sempre porque votado ao esquecimento e ao fim, ao invés de vagarmos anonimamente sem rumo, como a poeira eterna do universo. Belíssimo. Da Laís. Então, vou ler agora o Sobre o Mundo como Vontade de Poder. Eu fiz esse poema para minha irmã Sela. Então, quando saltou sobre o muro e nadou na piscina do prédio ainda em construção, tinha 8 anos e um desprezo por regras de propriedade. Ela era uma pequena Raskolnikov e também desprezava regras estúpidas que reproduzissem a cruel dominação que crianças pâmparas exerciam sobre crianças frágeis e submissas. Por isto, não era tributável das qualidades morais em voga. Dispensava dizer sobre a estética menos que Kitsch e middle class do rebanho de infantes que frequentava. Apesar disto, estavam entre eles porque quase confinavam com os limites físicos do seu mundo. Mas então, primeiro lhe negaram os R$2 que haviam apostado, e ela subiu com as roupas molhadas e os bolsos vazios para o seu quarto. Depois compreendeu que para eles era um tipo selvagem e andrógeno. Para eles, que só cultivavam o que entendiam, e eram tanto mais fortes quando em comum professavam desdém em clubes de desestima alheia. Outros se revezaram no mesmo papel, trocados apenas os nomes. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal, os arautos das congregações dos integrados, os que vão à missa e comungam ou não comungam, pagam dízimo e se pensam mais cristãos que o Cristo, os que não vão e têm piedade de si,
os cordeiros e lobos que se alimentam do mesmo pasto. And so it goes. Então, aos poucos, ela desceu ao fundo da ilha do seu coração, onde preferia histórias como a de Crusoé, e era, em todo o seu afeto, ignorada pela civilização. Agora, lê Freud, Jungs, Deleuze, e explica alguma coisa, ora outra, e não pisa o território hostil da infância. De vez em quando, se lhe perguntamos se deseja sair em férias conosco a uma praia, diz que não gosta de se banhar e não mostra o corpo com facilidade. Prefere, diz, alguma quinta, menos frequentada, onde beberá bastante do vinho, falará sobre literatura e sonhará viver como nos filmes de Homer. Maravilha. Sou eu, né? Você agora começando lugares e não lugares, no segundo tema. Então, Léo, Maís e Índola. Maravilha. Vou ler um poema da poeta portuguesa Cláudia Sampaio. Não tem título. Show. Não sei que dia é a minha volta, mas sei que fomos avistados na certeza deste bairro, rodeados de carros tristes e pombos esmagados, rodeados da comovente dor dos candeeiros que servem para dar à luz coisa nenhuma. És meu em redor e o significado disto vem devagarinho, mesmo que por entre todas estas varandas e camas separadas, famintas, estás presente no meu ácido valproico e eu, dentro da tua boca, a servir-te de sede, apesar dos olhos pungentes. Mesmo quando não abrimos os braços à distância certa da nossa força, mesmo se as dúvidas atiçam presas às nossas costas, faz parte disto tudo, sabes? Um gramatical ruído nos ouvidos. Para que melhor me entendas, queria estender-te o pensamento em palavras, mas não sei falar. Para se falar é preciso estar dentro da vida. É preciso encontrar uma rua que nos leve ao peito, mas as ruas não andam e eu nem a casa regresso. A minha linguagem é mais seca que um deserto e mais incompreensível que estes loucos que trago pendurados na boca. Falar provoca doenças, falar é mais grave que um tiro. Há que se ter cuidado para não morrermos de palavras. Por isso, nem sou eu que escrevo, é a mão da minha infraconsciência. Mas quero dizer-te que estamos aqui, não duvides, perante os carros mal estacionados, perante os braços exemplares dos nossos amigos e as suas ausências, perante o modo como atinges o ar com a graça do que te eleva, perante os meus seios empinados contentes e o desembarque da tua exclamação divina. Estamos aqui e eu quero dizer-te que é de ti que vêm as casas e é de ti que vêm os ossos e que, se quiseres, podemos ser como as pontes. Eu num lado, tu no outro e no meio, a distância que quisermos dar. Show. Sou agora, Carolina. Bom, eu vou ler um poema agora do Léo. Miguel de Jordão é o nome dele, mas também é conhecido como Michael Jordan. É como se um deus amarrasse cordinhas nas pontas finas da sua maior invenção. 2 pés, 2 mãos, um senhor quadril, que dança como sonhou aquele alemão. Então, enfim, é como se houvesse Deus. Penso em Deus porque é difícil imaginar que um só ser vivo dance o tempo todo, sem que mistério maior esteja por trás. Quando acorda, dança. Quando dorme, os sonhos de Deus vibram em agasalha. Quando eu não tinha meu Deus próprio, você cuidou de mim como um sentinela. Sem saber, eu trazia Deus em figurinhas, e de noite rezava a Deus pela sua mão. Com o nome de anjo, inaugurou a beleza no coração seco de crianças sem brilho. Único a voar ao vivo, longe das lendas, carrega consigo a promessa de um rio. Quando fala, é como Moisés negro, fundando a escritura de um povo triste. Quando sente dor, quando trazem dor ao seu corpo e ao seu espírito de força,
É como se Deus chamasse para brincar as crianças, alegres da ilusão de poder vencer Deus através de um ventríloco. Sou grato pela fé que sem saber havia nos anos solitários, sem Deus ou diabo. Agora sim, entendo que eu não morria, que ao ver a sua dança, eu vi um milagre. Por falar em melancolia, lembro-me de Alfama. Como não ir buscá-la agora? Erguida sobre um tejo, a viver-se um momento mais opulento, inflamado à promessa já próxima do mar. E ela, sobranceira, com seus lençóis a ondear nas janelas, a invocar veleiros e as vielas, os becos, os ecos, ali onde se confundem os mais desvalidos cantos cristãos, judeus, mouros, pagãos. Fundo e fundação do mundo, estreita, marinheira, sombria, ensolarada, quase arruinada, quase florida. Alfama não guarda mistérios oblíquos, ela dá-lhes lustre, esbanja-os, briosa e garrida senhora da melancolia. Eu, a refugiar-me dos dias longos demais, enfiava-me nas suas noites, mas desenganem-se. Em vez de acolher, a Alfama ilumina o relento. Que fique muito aqui entre nós. Ser português é trazer esse relento iluminado no peito. Mesmo quando os candeeiros se vão apagando, um a um, à nossa passagem, e o sol do sul inunda docemente o Atlântico, e as matas, e os parapeitos das janelas sem velas, porque, embaladas pela flauta indígena, delas se vê quanto é preciso para acreditar que quase tudo pode acontecer de repente. Mesmo um sorriso sincero, daqueles que fazem esquecer, por um momento, do absurdo de estar para não estar mais em seguida. Os cavalos magros das beiras das estradas olham-me durante o caminho, lembrando-me da pureza perdida e achada e perdida de novo, um pouco por cada ponto cardeal, lembrando-me que poderiam simplesmente cavalgar os cavalos. Mas isso já não basta. É então que reverenciamos o destino de Tirésias e pausamos a escrita como quem desiste de fotografar a lua. Não se captura. Na imobilidade, há movimentos a serem aguçados. E antes de sorrir, há que inventar o que é impossível descobrir. Tipo, o sentido. Da assimetria dos recortes da lesíria ribatejana, com trilha ao fundo de carris atravessados, do amarelo frio dos girassóis ancestrais deixados entre o Danúbio e os Cárpatos, da nobreza líquida dos catos da Serra Mixteca, da altitude amável da ponte de Cuenca, da profundeza amável da lagoa açoriana, do astro vermelho que embelezou ao mesmo tempo, em tempos diferentes, o Mar Negro e o Pacífico, do ritmo boêmio das madrugadas de Santa Teresa, que gozei na multidão do corpo dentro do quarto com a janela aberta, do silêncio refinado que flagrei na junção das músicas que saíam das janelas num amontoado de desconhecidos de uma noite de Santo Antônio, das lonjuras esplanadas nos cantos de Cesária, Caiam e Capur, da vertigem azul ardente do côncavo de Copacabana. Retenho os menores acontecimentos e deles extraio a história do mundo. Show. Sou eu agora, né? Ah, tá. Vou ler um poema meu, então, finalmente, chamado Poema Plúmbio das Costas Quebradas, dedicado ao Gabriel Bustilho e à Cláudia Sampaio. Na ponta dos pés sinto essa dor abstrata,
Sem coragem, de olhos fechados, peço que se equilibrem os meus ossos ruins. A bacia de chumbo das manhãs lembra o estilete passado pela garganta da noite. Quero todo o amor do mundo, mas trago loucos pendurados nas minhas gengivas. Meu roer noturno de dentes não impede que se faça a guerra de vultos da prole. É uma raiva que se digere com remédios na covardia de outro lento dia horizontal. Tenho ganas de dizer, mas sei que matam as palavras ditas e que estupram a luz no corpo da infância com suas bicicletas que, nos sonhos, andam sempre para trás. Acumulo de inchaço o milagre das fezes que trabalham com preguiça descomunal, que se batem na fila dos desejos escuros. Todo dia somos fezes em sacos nas filas dos bancos e nas filas do minuto sereno. Todo dia somos as noites em respiradores, como um filme barato, esquecido passado às tardes numa caixa de sci-fi enferrujada. Pequenos diabos mastigam-me os ombros e já não espero de manhã estar desperto. Produzo nos olhos a gosma de escombros, escarro para dentro este oásis no deserto. Minhas vontades são bandidos descalços que traficam flores de plástico a gente má. Não se espera mais a salvação do planeta, então penduro minhas galochas de guerra junto aos sacos de compras limpos e vazios. E percebo que mesmo o fim deste mundo é bonito quando bate um vento sobre ele. Meus dentes noturnos trazem à tona vagas no beliche periférico de toda insatisfação. Não sei o que fazer com o corpo esticado, com a medula amassada de tanto esforço, de ser quem possa traçar os planos secos de um sol que vem algemado por nuvens, esquecido da própria antiga exuberância com que outrora justificou esse chumbo, perfurando os olhos como tiros na casa, quando durmo e sonho com um banquete, com bolsas de sangue deitadas às costas e o amor dos amigos costurado no beiço. Bom, eu vou ler um poema do Daniel Aragli, se chama Cássia. Numa viagem de ônibus longuíssima, através do dia e da noite, li pela primeira vez o poema de Parra sobre as acácias. Deve ter sido aí que me dei conta de que sempre projetamos o que se passa dentro sobre o que está fora. Incuravelmente como uma espécie de alergia crônica, os erros da geração passada, um mito. Desde então, sempre que viajo de ônibus, me lembro de Parra e de seu poema. Apoio o rosto no vidro da janela e tento acompanhar a paisagem nua. Cidade Baixa. Por baixo da cidade, guardo-te. Os rapazes poetas da minha idade no boteco do Humaitá. Lunar caustic, sob a grande moldura vazia de uma livraria na ladeira da glória. O flash da suspensa gaiola, semiaberta. Nunca terminarei o livro, e tudo bem. Há livros para serem lidos assim, só uma parte acidental. Como se vive mesmo. A vida é parcial. O flash dos olhares desconhecidos na multidão, dizendo-me coisas que não decifro. A revolução que não fiz só por hoje, apaixonar-me por uma atriz só por uma noite, esquecê-la sem dar por isso de manhã. Aquela estátua de mulher com uma harpa que notei pela primeira vez no 100º caminho para o Jardim Botânico. Enquanto uma bola de meninos atravessava o céu da avenida para longe, ia dizer que quase chegava a Copacabana, mas não. A bola, a bala, mas não. Copacabana está longe demais. A vida não para de chegar pelos canos e esgotos devidamente invisíveis, pelo som dos instrumentos devidamente empedrados. A vida parcialmente fechada, a vida parcialmente aberta. Enquanto vou pisando o roseiral subterrâneo, agradeço o vício de encontrar formas de me agarrar à superfície, porque afinal, venta. Por baixo da cidade, sei que, na verdade, invento-te.
Agora, passamos para o nosso terceiro tema de hoje, que é existência. Léo, você está com o seu som fechado. Então, vamos começar, Laís. Sou eu? Agora, Certo. Tá bom, vamos lá. Carolina, rapidinho, só para eu entender. A gente tem essa e ainda tem uma outra rodada, só para eu... Tá? Tem Tá bom. 2 da existência, mais uma livre. Tá, já que o tema é existência, eu vou ler um poema chamado Um Poeta de uma Certa Idade. Um poeta de uma certa idade sai para uma festa estudantil. Em casa, toma uns copos de vinho. Ele se anima e pretende conversar. No princípio, tenta um selam. Você conhece esse alemão? Digo, romeno que escreve em língua alemã. Mas no recinto, isto é, no pátio, sob um céu enluarado, todos se movem para cá e para lá. O poeta tenta, então, um Yehuda, que lhe parece macio e gostoso, mas os estudantes estão muito loucos. O poeta bebe mais e move as pernas. Ele está no abismo da consciência cartesiana. Se não é visto ou ouvido, ele existe no meio da multidão. O poeta sabe que é um homem do subsolo. Bastaria uma mão e ele daria o salto. E com amor, ele faria do logos um laço. Vejam, ali estão os homens de ação. Todos fazem tique e todos fazem toque. Tic-toc, tic-toc. O poeta move a cabeça, mas não move os pés do chão. Ele é Tony Kruger, assistindo de fora ao baile. Ele é como Nietzsche, bacante fora do palco. Não, ele não é Nietzsche. Ele não suporta a solidão e acredita em Deus no fim da noite. Ele não é sequer um Simon Tanner. Não vive nas campinas ao vento. Não colhe framboesas ou pitangas selvagens. Nem tem a insolência de um Fonganter. Ele precisa se comunicar. Meus amigos, o poeta é um homem comum e desgraçado. Ele não sabe dançar. Geotectônica. Existimos porque alguém pensa em nós, não o contrário. Mexer-se por dentro da cabeça até a combustão não te dá uma partícula de existência. Pelo contrário, tira-te. Quanto mais as coisas pensadas existem, ao pensá-las, cada vez mais adias a tua existência. Inclusive, se quiseres desaparecer do mundo, o que podes fazer é pôr-te num canto a pensar, só a pensar. Solidão virá de solidificar existências outras. Às vezes, o passado é sólido num presente pastoso. Às vezes são os presentes paralelos que demasiado concretamente se assemelham aos telhados confusos que olhamos da janela num lugar oblíquo, íntimo da cidade. Quando olhar pela janela se torna propriamente um lugar. E o porvir, que às vezes perpendicula ao posto burocrático, como um cínico regato, assim fugidiço, quantas vezes não sentiste os pés levemente molhados de um futuro que nunca existirá? Nunca ninguém pensou nisso, nos estados da imatéria. Também a gente estonteantemente rochosa, que não arreda pé de nos furar o ar respirável de ofegante existência. Se quiseres desaparecer do mundo, o que podes fazer é pôr-te num canto a pensar, só a pensar, dizia eu. Enquanto isso, vais ver como vais mirrando e, sisifianamente, envolvendo a ti mesmo, chega uma hora em que vais evaporar num interestelar sopro mudo, ainda por cima. Ninguém vai reparar. É a chamada desistência. Ao contrário, quanto mais pensar em ti, mais real serás, mais acesa
tua constelação de partículas de existência. Mas e quando duas pessoas estão cada uma em seu canto, apenas pensando uma na outra? Aí acontece o fenômeno buraco negro, onde o tempo rara e o espaço rara, nem existes, nem desapareces. Insistes. Maravilha. Eu vou ler, nessa primeira rodada dessa parte da existência, vou ler 2 poeminhas curtos. O primeiro é do Leonardo Frois, e chama-se Justificação de Deus. O que eu chamo de Deus é bem mais vasto e, às vezes, muito menos complexo que o que eu chamo de Deus. Um dia foi uma casa de marimbondos na chuva, que eu chamei assim no hospital, onde sentia o sofrimento dos outros e a paciência casual dos insetos que lutavam para construir contra a água. Também chamei de Deus a uma porta e a uma árvore na qual entrei certa vez para me recarregar de energia depois de uma estrondosa derrota. Deus é o meu grau máximo de compreensão relativa, no ponto de desespero total em que uma flor se movimenta ou um cão danado se aproxima solidário de mim. É ainda a palavra Deus que atribuo aos instintos mais belos sob a chuva, notando que no chão de passagem já brotou e feneceu várias vezes o que eu chamo de alma, e é talvez a calma na química dos meus desejos de oferecer uma coisa. E, na sequência, um poema chamado 2014, da Camila Moura. Um bom ano para aprender do que floresce na falta de água, acender rostos varridos no acaso e acostumar-se aos polígonos de areia que giram dentro do peito cansado, sem medalhas para acalentar o sono. As notícias são de uma árdua antiguidade. Construirão um condomínio sobre os nossos sonhos, um enorme condomínio de aço, com todas as facilidades, sobre o lago das carpas pintadas, sobre o riso, o primeiro retrato, sobre o solo escuro da infância. E nem mesmo uma palavra rude, e nem mesmo uma palavra. Cedo ou tarde, uma placa, uma certa miopia, onde indicar o caminho para um mundo que perdemos com as chaves, para um sentido que esquecemos na chaleira, e apertaremos os olhos para ler nas luzes vagas, novamente falharemos, novamente, e empunharemos o aço. Show. Eu amo aquele poema do Leandro Frois que tu leste, eu acho fantástico. Bom, eu vou ler um poema chamado Traga Tudo para Casa. Segundo lustro dos anos 2000, pós-aula na Faculdade de Direito do Recife, Cela e eu pegávamos o carro, íamos pela ponte onde Augusto cismava e dávamos na loja da cultura, na beira do Capiberibe, onde escutávamos discos e folheávamos livros. Cela comprou um Dylan, que o mês passado fez 50 anos. Pagou R$70 com a bolsa do estágio, e talvez eu tenha protestado, mas flertávamos com a liberdade dos beats e o pouco dinheiro que o Kerouac tinha na estrada. O fato é que não havia streaming, nem internet, nem pirataria que substituísse o disco. Quase 2 lustros depois, quando escutamos o Nashville, Cela se diz descobridora do álbum, que de alguma forma mudou nossas vidas. Tudo começou porque Duda trouxe do Canadá o No Direction Home, e Giga comprou, mas não deu, o Modern Times para Rafa. E terminou que eu e Cela também compramos o Bring It All Back Home. E escutamos e amamos todos ao som dessas canções que de alguma forma mudaram nossas vidas. Hoje, é certo, me pego de vez em quando em busca de algum espectro que substitua o espectro do passado. Mas o ritual mudou. Rafa mora em São Paulo e Cela também. A cultura fechou as portas e quase ninguém mais compra e vende discos. E quando eu penso em tudo isso, me vem um saboraque na boca. Tudo mudou, mas casei com o Guilherme e a quadrilha não acabou. Que a canção seja sempre cantada, que o desejo permaneça em nossas bocas, forever young. Maravilha. Vou fazer só uma correção, porque minha irmã ela não mora mais em São Paulo, ela mora no Rio. Então... Uma atualização. Mudou. Tudo muda, tudo muda. Balada Ôntica,
Na verdade, o título é maior, Balada Ôntica em que a dada altura me cruzei com Matrioshka e Marrene, que são personagens que aparecem antes no livro, né? Balada Ôntica, tá bom. Desde a concepção, o ser dentro do corpo, dentro de outro corpo, ao nascer, o ser dentro só do corpo, a infância, o ser dentro do corpo, protegido num lugar, a adultez, o ser dentro do corpo, desprotegido em tantos lugares, ao exílio, o ser dentro do corpo, livre do lugar, ao momento de morrer, o ser livre do próprio corpo, está-se sucessivamente a descer, a sair de dentro de envoltórios mais ou menos duros, caindo no mundo, caindo em si e debaixo da terra. O corpo, o penúltimo dos envoltórios. É que a concepção, como diz o nome, criou um conceito. E se criou um conceito, é porque havia algo que irradiava e precisava ser contido. Foi assim que um dia se entrou dentro do ser, o primeiro, logo último envoltório. Sem paredes significativas, cativas de significado, então nada seremos. Puro brilho, descontido. Ressalva-me o que ainda é, está contido em mim, cheio por isso da obesa ambrosia conceitual, que há lúcidas vezes em que o plano último de descontenção se dá antes do penúltimo, chamam-lhe os loucos, descidos de todos os conceitos, mas ainda dentro do corpo. A loucura é a única libertação possível antes da morte. Ou, se muito intensos, a chuva e o espanto perante a chuva. 2, o amor e a excitação perante o amor. 3, a poesia, um pouco antes de ser escrita, e a capacidade, mesmo sem chuva e sem amor, não de estar em silêncio, mas de ser o próprio silêncio, esquecido por momentos da memória que mede os homens e as coisas, podendo assim inaugurá-los. Agora sou eu, né? Fazer um pequeno parênteses. Laís falou do Dylan. Ah, show! Vou ler um poema maiorzinho, tomara que eu consiga, chamado Deixa Eu Ser, para Melvin Brito, meu amigo. Deixa eu ser o seu padrinho, um valete do seu coração partido, que aos pedaços fica fácil de engolir. Quero sentar num canto pequeno da vida e pensar nos quilômetros que andamos, juntos como dois namorados de madeira, que nunca se tocaram e também parecem duas crianças de quem foi arrancada a infância, já que somos anões adultos e temos esse tamanho tão diminuto que podemos caber em qualquer bolso, que podemos explodir feito estalinhos aos pés de toda essa maldade inox, que resvala na lavagem do detergente para dentro de nossos choques elétricos. Deixa eu ser a sua mãe, meu anjo, para cortar as unhas da sua tristeza e alimentar com músicas o seu espanto, que se inclina para baixo como as tumbas, das quais nos rimos com certa coragem, naquela tarde vazia, contagiados de luz, em meio aos notórios da consolação. Temos tanto para dividir e não temos nada. É como se fôssemos dois Budas mascando chiclete e tragando cigarros de maldade, dois cantores desempregados que aquecem as vozes em meditação ao chuveiro, culpados pelo colapso da Amazônia, enquanto se atrasa a nossa iluminação. Batemos pezinho nas matinês azedas das vidas que promovem a dor provável que escorre na água choca que se destina aos passarinhos e às pombas sem pata. Aquela água de mau hálito matinal que brilha de morte e uiva de doenças inauguradas de esquemas de afeto e maio, que este ano não veio e já é junho. Veja que coisa boa. É possível morrer com o amor sendo esse canto difícil, a música, o mistério, essas paradas, esses pelos de peruca que penteamos com artifícios de rezas ventrílocas,
na combustão da nossa fé temerosa. Deixa eu ser a sua infiel Gal Costa, você é um duplo de Tom Zé lá do lado B, portanto um espião russo e um jardineiro no jardim de cimento, este que percorremos rindo de tudo, mandando aos diabos, falando mal das pessoas ou estátuas que amamos, catando, conforme piolhos, elogios no couro cabeludo dos tiranos. No fim, regamos o cimento embrutecido com uma delicadeza quase suicida, tão bonita que nem vale a pena falar, mas falo a pedra bruta de enterrar coração, como se fôssemos mafiosos de Playmobil, na catástrofe de um silêncio em batidas na porta que não há, chave que não temos, silêncio das nossas cabeças arremessadas contra a parede da solidão dos encontros, bem dizer um palco sujo de talco e sangue, para dois tagarelas que mereciam bem mais, mas por ora não temos nada. Que bom, pois foi de bolsos vazios que nos vimos, no limbo de expectativas uruguaias, com o Dante de Belchior nos sovacos e a pastilha da morte sob nossas línguas. A pastilha da sorte, eu disse a você, e você sorriu e pensou. Todo surdo é um otimista. Show. Eu só vou interromper um pouquinho, é que eu falei para o Léo, mas eu vou repetir. Mas esse poema é tipo um épico moderno. Eu vou repetir porque é maravilhoso. Uau. Então... Se não me engano, é a Laís, né? Sou eu? Quê? A próxima, agora. A próxima rodada. Desculpa, Carol, eu achava que era 7 agora. Não, vamos para a última, né? Sem tema. Tá. Ô, Carol, e nessa a gente vai ler só um poema ou são 2 de cada? Para eu ver aqui. Só um, porque o Felipe está me dizendo aqui. Tá bom, show. Sou eu que começo ou não? Vamos lá. Sou eu. Você. Show. Bom, vou ler um poema completamente inédito chamado O Grande Inquisidor. É terça ou quarta-feira, fim de primavera. Estou em Forest Knolls e saio à rua. Digo, ao Boulevard Francis Drake para comprar frutas no mercado. Drake foi corsário, capitão do mar e mercador de escravos. Na sua conhecida circunnavegação no mundo, reclamou a Califórnia para a Inglaterra e começou um conflito com a Espanha. Mas essa história é muito enfadonha. Estou sob um céu perpendicular e as sequoias são as árvores mais altas e ancestrais do planeta. Agora faz 27 graus e o tempo está ameno como um sorvete. Nas caixas do mercado vejo pêssegos, mandarinas, ameixas, peras e cerejas. Esperem, há ainda maçãs, morangos, romãs e damascos californianos. A variedade faz minha cabeça latejar, mas tomo um Dorflex e esqueço. Meu Deus, por que me abandonaste neste mundo de prazeres, onde o vinho tem um gosto tão natural? Meu Deus, por que me jogaste neste mundo em direção ao nada e o enfeitaste com tulipas, lírios, rosas e flores do campo? Porque eu não sou um pobre diabo, um poeta pobre na miséria do meu país. Não existe nada melhor que brioches com mel de abelhas, especialmente as de São Rafael, criadas soltas nas mais vastas estepes da América. Caro leitor, veja bem, isto é um poema, não um confessionário. Mas sim, serei honesta. Agora mastigarei um damasco e a existência correrá profunda, doce e amarga por entre os meus dentes. Maravilha, maravilha. Sou eu, Cali? Tá, eu vou, para fechar então tudo, eu vou ler 2 curtinhos, tá? Que é um da Adelaide Ivanova, do livro O Martelo, chama-se O Domador. Te estupraria, agora sei, entendo um príncipe romano último, filho de rei, que violou criadas, esposa, súditas, galinhas. Te estupraria, Humboldt, agora sei, de puro ódio, por não me quereres. Muito embora eu tenha me arrumado e quase pedido, muito embora essa coisa não se pede, te estupraria, Humboldt,
domador de tigres, de paisagens de colchas, aos retalhos, na tua cama, te estupraria, se pudesse, por vingança, pelo não obrigado, por teres me rejeitado, mas não tenho o corpo necessário. Mal posso crer ser algo, algoz e carne, como é de carne o último príncipe de Roma, o quarto, o quinto, o sexto, Tarquínio, que me violou. E na sequência o meu, chamado Hiroshima Coração. Não há maior amor, exceto a guerra. A vida nas cavernas é úmida, você está me matando, você me faz bem. O salitre todos nós chupamos diariamente durante a chuva ácida no muro. A loucura é uma espécie de inteligência, algo que só se pode imaginar e que de repente vemos, mas quando acaba, não sabemos mais o que é. É preciso evitar pensar sobre as dificuldades que o mundo nos apresenta algumas vezes. É preciso, às vezes, cair como bomba, espatifar o corpo em lados inimigos, sobrevoar a causa de tamanho pânico. Somos os amantes do inimigo da pátria, sem unhas, sem dedos, 3 olhos, sem bocas, cavidades cranianas expostas ao tiroteio. Nossa história secreta dirá que não morremos completamente ainda. Jamais esqueceremos as cavernas do amor. Jamais esqueceremos o gosto do impossível. Sinos de sangue badalam nas migalhas da nossa deformação. O amor é inimigo da pátria e desde então vivemos em cavernas. Serzidurismo. A memória como o antigo amor. Uma fotografia de pedaços colados com falhas entre si. Há um pedaço que se perdeu para sempre. Ou não. Um dia ele aparece, mas os outros já não estão. Obrigada, Léo e Laís. Foi maravilhoso. Obrigada pelo convite. Estar aqui comigo. Obrigada. Carol, que delícia. Obrigado. Maravilhosos. Obrigada, a gente está bem em cima do tempo, então eu quero agradecer ao pessoal que esteve aqui com a gente. Eu fiquei vendo aqui alguns comentários aqui ao mesmo tempo no Instagram, muito obrigada. Eu queria só que vocês deixassem se vocês tiverem um site, um blog, para quem gostou, poder continuar a conversa com vocês, rapidinho. Léo? Bom, eu tenho um blog bastante amador, né, onde eu coloco um monte de coisa, tudo que eu faço, como uma gaveta, né, chama-se omarona.blogspot.com, e eu estou com um livro aí no prelo, que eu não tenho editor ainda, então se alguém tiver gostado, quiser editar o livro, é um romance. Cara, eu não tenho um blog, mas eu tenho um Instagram, Laís_Araruna-Aquino. Eu divulgo algumas coisas por lá, acho que serve. Os nossos Instagrams, acho que eles estão aqui embaixo. Pronto, então é isso. Sigam-nos para continuar a conversa. Eu tenho o site caliboreas.com, que eu chamo Casa Virtual, que eu mesma mexo lá, decoro, sirvo cafezinho, faço uma sessão de cinema. E tem Instagram, tem YouTube, sempre Caliboreas me encontro. Os poemas que eu li são desse meu livro novo, Show. Grato, editado pela Causa e Letras aqui no Brasil. E agradecer ao Midrash, mais uma vez, por esse espaço, sempre tão acolhedor, mesmo em tempos, cada um na sua casinha. Desejo a todos uma noite bonita. Valeu. Tu arrasaste, Kevin. Muito bom. Valeu. Tchau, galera.